Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado e reiterar os cumprimentos aqui aos meus colegas deputados. E começava por fazer apenas uma breve alusão... Obrigada, Sr. Presidente. E dizer que, efetivamente, a Covid-19 é inquestionavelmente um desafio para a humanidade. Mas após a crise sanitária, surge agora a crise económica e a crise social. E se no passado era importante para a defesa dos territórios do interior promover-se a coesão territorial, agora tornou-se imperativo. E se há um facto que a Covid-19 veio evidenciar ainda mais as diferenças entre os territórios, veio também evidenciar a resiliência daqueles que habitam estes territórios. E por isso, não posso deixar de hoje aqui, deixar um reconhecimento público aos nossos autarcas que mais uma vez estiveram e estão na linha da frente, assumindo riscos e decisões, encontrando respostas, muitas vezes sozinhos. E sublinho, sozinhos. Por isso, Sra. Ministra, e eu lamento profundamente dizer disto, até pela estima que tenho por si, pessoal, técnica, como profissional, mas não posso deixar de o dizer aqui. A criação do seu Ministério foi apresentada como uma resposta há tanto esperada, é um facto, mas todos pensávamos que era aquela resposta que iria resolver todos os problemas do interior e as expectativas de todos nós foram enormes. Mas, infelizmente, a realidade é outra. A relação que este Governo tem com o seu Ministério é sintomática da forma como também olha para o interior. Sem orçamento, sem política própria, dependendo única e exclusivamente dos fundos comunitários. Eu atrevo-me a dizer que mais valia tê-lo chamado o Ministério dos Fundos Comunitários e não coesão. A Covid-19 vem pôr a nu a verdadeira intenção deste Governo e a sua relação com o interior, quando decide nomear 5 secretários de Estado para supostamente cumprirem a missão de coordenação regional de combate à pandemia. Mas será que as CCDRs, como sempre fizeram até agora, não poderiam assumir este papel de coordenação? Chegados aqui, Sra. Ministra, não posso deixar de dizer quanto oportuna é esta audição, pelas várias questões que eu gostaria de lhe colocar, começando precisamente por esta última. Enquanto Ministra responsável pela coesão territorial, tem uma ligação preferencial a estas estruturas? Tem acompanhado de perto o seu trabalho? O que lhe tem transmitindo que tenha servido de base para promover uma maior coesão territorial, que permita uma maior ajuda aos mais isolados e vulneráveis? E a segunda matéria que aqui trazia, e que indiscutivelmente é a matéria hoje aqui de fundo na audição, é relativa aos fundos comunitários. E, claro, aqui também há novidades, como aliás já foi referido por Vossa Excelência, e não posso deixar de dizer que é premente proceder-se a uma rápida e assertiva reprogramação dos fundos comunitários, mas sem colocar em causa as legítimas expectativas dos atores locais, leiam-se as autarquias e as empresas. Por isso, Sra. Ministra, a Sra. Ministra referiu ter feito reuniões com todas as CIMs, de forma a avaliar e a negociar a reprogramação. Portanto, parte do princípio que as negociações estarão concluídas e que as alterações ao pacto são consensuais junto dos municípios, certo? Portanto, é uma pergunta que gostaria de lhe fazer, nomeadamente no que diz respeito às alterações no âmbito da eficiência energética. E talvez, eu só posso não ter percebido corretamente e pedia-lhe que me corrigisse se fosse esse o caso, mas pergunto, serão excluídos os projetos cujo concurso não esteja aberto ou concluído até julho de 2020? Concurso ou conclusão efetiva do procedimento concursal. Depois, e falando também em critérios, qual o critério que será adotado para a escolha dos projetos que serão financiados a 100%, se as escolas e as intervenções nas escolas também terão esta taxa de financiamento? Se pondera na sua avaliação considerar um critério de discriminação positiva para os territórios que foram avassalados pelos incêndios de 2017 e 2019 e também pelas calamidades atmosféricas, leia-se a tempestade Leslie, que ocorreram e que já estavam fragilizados antes da pandemia. Poderão ser considerados projetos não contratados ou haverá apenas um reforço das verbas para os já contratados pelos pactos? Confirma que não haverá transferências, e aqui nesta Assembleia consegue se comprometer sobre esta matéria, que não haverá transferências de verbas entre CIMs ou entre regiões e, aliás, como foi no passado, entre as verbas alocadas à linha da Beira Alta e ao metro de Lisboa.
E tendo em conta que a Sra. Ministra da Cultura terá referido em audição regimental que as medidas de apoio à comunicação social serão aquelas que estão previstas para outros setores transversais, por isso mesmo, e considerando as especificidades do setor da imprensa e rádios locais, que não podem recorrer, termino já, Sr. Presidente, a lay-off, gostaria de lhe colocar se no âmbito das medidas que estão a ser preconizadas pelo Sr. Ministério, se tem alguma específica para este setor. E só muito rapidamente, Sr. Presidente, pedi a sua tolerância e a tolerância da Sra. Ministra. O que eu lhe queria perguntar era se, no que diz respeito à descentralização das competências, e visto que foi anunciado aqui pela Sra. Ministra da Administração Pública o adiamento desta descentralização, e sabendo que o processo de descentralização foi mal conduzido pelo Governo, e porque, na prática, temos vindo a assistir, o cenário é outro, assistimos a uma descentralização silenciosa e sem negociação ou transferência de verbas, onde o Governo tem lidado com as autarquias como se tal processo estivesse já concluído. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se concorda com este adiamento que infringe a lei quadro da descentralização, quais são as preocupações que lhe têm sido transmitidas pelos senhores autarcas e se considera que as verbas afetas à descentralização são suficientes e contribuem para o reforço da coesão territorial. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, mais um bocadinho da sua benevolência, não posso deixar de voltar ao tema das portagens. E, Sra. Ministra, retomando a pergunta do deputado Carlos Peixoto, qual o programa, qual o calendário para esta matéria? Pois, como deve compreender, a resposta que deu há pouco não pondo em causa a sua boa-fé, mas é manifestamente insuficiente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua tolerância.